Olá, famílias educadoras! No vídeo de hoje eu vou falar rapidinho com vocês como vocês podem ajudar os filhos que possuem dificuldade na aprendizagem. A menos que o seu filho ele tenha um diagnóstico fechado, feito por profissionais, comprovando que ele tem um déficit ou uma dificuldade no aprendizado, você pode estar enganado. Sabe por quê? Muitas vezes as crianças elas são taxadas de terem uma limitação quando na verdade elas não têm. Às vezes o que ela tem é afinidade com o conteúdo em detrimento a outro. Isso é normal, isso acontece inclusive conosco que já somos adultos, né? Ainda assim, ainda que seu filho tenha mesmo esse diagnóstico fechado, você pode fazer muito por ela. A gente fala de ensinar os filhos em casa, nós estamos muito adiante de qualquer instituição de ensino, porque trabalhamos de forma personalizada com essa criança, né? Cada pai, cada membro educador da família vai cooperar com aquela criança, com aquele jovem, dentro da realidade dele. É isso que nós chamamos de ensino personalizado. Não vamos limitar o nosso ensino a essa criança a um padrão já pré-estabelecido por alguém, né? Nós vamos caminhar conforme o ritmo dessa criança. Então, o ritmo é a primeira coisa que eu gostaria de pontuar com vocês. Cada criança tem um ritmo para aprender algo, e isso não é um problema. Segundo item que eu gostaria de pontuar aqui com vocês é o método. Nem todo método ele é 100% eficaz. Na verdade, nenhum método é 100% eficaz. Muitas vezes um método funciona em uma criança e não funciona com outra criança. Funciona em um determinado conteúdo e com essa mesma criança já em outro conteúdo não funciona. Então, a escolha do método também pode te ajudar quando personalizar esse ensino para a criança. Existem os fatores internos da criança também. Como ela está naquele momento, o momento que ela está vivenciando, como filho, em família, e os fatores externos, o ambiente que você proporciona para essa criança, a interferência externa que ele tem no modo de aprender. Então, fica a dica para você ficar atento a essas 4 coisinhas: o ritmo, o método, os fatores internos e os fatores externos em relação ao aprendizado dessa criança. É importante pontuar também sobre caminhos do conhecimento. Cada um de nós tem um caminho para alcançar o conhecimento. Muitas vezes a criança aprende bem quando alguém lê para ela o conteúdo. Outras vezes tem criança que se você lê ela se dispersa, não consegue desenvolver uma linha de raciocínio. Tem crianças que aprendem bem reescrevendo. Tem crianças que aprendem bem assistindo, ouvindo. Crianças que são mais visuais, que precisam de gráficos, que precisam de figuras para conseguirem acompanhar aquilo que está sendo ensinado. Às vezes a criança, o simples fato dela construir um desenho para você, aquilo faz conexões no cérebro dela, que ela consegue entender aquelas ideias que estavam desorganizadas. Então, quando você sabe que existem diferentes caminhos, você não vai nivelar e nem comparar. Isso já é um grande passo. Sobre os caminhos, né, desse conhecimento, é importante salientar que você não precisa ter uma estratégia imutável. Existe uma flexibilidade que só o ensino domiciliar proporciona para as famílias. Vou dar um exemplo prático. Nós começamos a alfabetizar uma criança e ela não correspondia ao método. Então nós paramos, recuamos e optamos por um outro método. E novamente ela não correspondia. E essa criança foi fazendo 6 anos, 6 anos e meio e não aprendia. Vamos recuar, vamos dar um tempo, vamos dar uma semana de trégua sem falar sobre alfabetização, vamos respirar com essa criança, fazer outras coisas. E retomamos para o primeiro método, que no final das contas foi o que funcionou. Então,
a criança, ela tinha o ritmo dela e a interferência do método também. Muito provavelmente esses fatores internos, esses fatores externos também estavam atrapalhando esse aprendizado. Então, no momento certo, usando o método mais adequado, sem uma pressa, essa criança conseguiu desenvolver e ser alfabetizada. Isso é muito legal no homeschool, porque você também não tem um prazo estabelecido para cumprir, como infelizmente a escola precisa ter. Você vai seguindo de acordo com o ritmo da criança. Então, essa criança que eu estou contando para vocês é um dos meus filhos. Ela facilmente na escola seria taxada: nossa, o fulano não aprendeu a ler ainda, ele está com dificuldade, mãe, vamos pensar numa atividade de reforço. Quando na verdade ele não estava pronto intelectualmente, não era o momento dele aprender, e os métodos que eu estava usando muitas vezes estavam sendo falhos naquela ocasião. E nós conseguimos chegar ao objetivo sem estressá-lo, né? Porque o risco que ocorria também naquela ocasião era ele achar que nunca ia gostar de ler. Ah, eu não gosto de ler, ler é chato. Porque os métodos estavam sendo maçantes. A partir do momento que ele aprendeu com leveza, de forma orgânica, ele é um leitor apaixonado por livros. E isso cooperou com a vida dele para sempre, né? Interfere em tudo hoje na vida dele. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma diquinha rápida sobre ajudar as crianças com dificuldade no aprendizado. Se você gostou, curte aí nosso vídeo, compartilha com aquela família educadora que está tendo dificuldade com alguém. E valeu, obrigada, gente. Tchau!